Os que estão com a espada, vamos lá para 1 Samuel 17. Tu chegou elétrico, hein? É? Tu chegou elétrico, hein? 1 Samuel 17, 47. É um sinal pra jogar no... Cala a boca! Vou tentar ser o mais dinâmico possível por serem dois. 17 e 47. Tentar ser o mais dinâmico possível por serem dois esboços hoje. Então tentar fazer o resumo do resumo. Hoje eu tenho que me improvisar, pegar limão e fazer limonada. Agora como? Não sei. Ei, ok. Essa é aqui, ó. 17 e 27, né? 47. Essa aqui, ó. Agora... É lá pro comecinho da Bíblia. 1 Samuel. Segura aqui que eu vou pegar. Alguém daria uma força aqui que alguém está precisando de um voluntariado. Todos acharam? Aqui, ó. Todos acharam? Vamos ler então. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Esse é o tema que já éramos para ter começado semana passada, mas tivemos problema com entrega de esboço, que eu achei que estaria no culto na sexta de manhã, acabaram colocando à noite, aí prejudicou a célula aqui um pouquinho, mas o tema que vai ser estudado esse mês é do Senhor é a guerra. Quando eu fui passar para ela o tema, eu falei, esse tema a senhora vai deitar e rolar, que é um tema que ela gosta muito de ministrar de vez em quando. Então é isso que nós vamos começar hoje. Algumas células já iniciaram. Dani. Ixi! Ele tá se jogando aí. Mas esse é o tema que nós vamos começar a estudar. Esse finalmente foi o pastor Henrique que fez. Então, pelo que for lido aqui, se vocês perceberem algum linguajar diferente, foi o nosso chefe que fez. Já lemos aqui o versículo. Nesses tempos, agora eu vou entrar no esboço, não vou entrar agora em versículo bíblico. Nesses tempos difíceis que vivemos, precisamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. Na verdade, este tema tem sido motivo de muitos questionamentos em relação à nossa dependência de Deus. Muitos questionam o fato de sermos filhos de Deus e estarmos enfrentando tanta dificuldade. Outros questionam o fato de estarem servindo a Deus com todo zelo e mesmo assim enfrentaram tantas oposições. É certo que Deus não deseja que venhamos viver desta forma, mas Ele deseja que tenhamos uma vida de fé, sabendo que nossas guerras na verdade não são nossas, e sim são dele. No momento certo Ele vai se levantar em nosso favor, como diz Jó 19, 25. Quem sabe o que está escrito lá? Jó 19, 25. Jó 19, 25. Alguém sabe de cabeça? Foi o que a líder de vocês acabou de falar. Nesta semana subsequente, iremos abordar esses assuntos de acordo com a palavra de Jesus e observar alguns personagens bíblicos que também enfrentaram momentos de extremo aperto e aprendemos com eles como superá-los, temendo ao Senhor e sendo fiéis à sua palavra. Lembre-se, são os momentos difíceis que Deus consegue extrair de nós aquilo que verdadeiramente ocupa o nosso coração. O primeiro tema dos dois esboços que vamos meditar hoje é ter uma vida de prontidão para a batalha. Esse é o primeiro tema.
Por isso que eu coloquei no início, quando a gente fez aquele período de clamor, a música Efésios 6 no Anderson Freire, porque teria um pouquinho a ver com o que nós vamos estudar hoje. O exemplo que nós vamos usar é um dos maiores exemplos depois de Jesus, que é Davi. Davi, um homem conhecido segundo o coração de Deus, conhecido porque derrotou o gigante. Só que nós não vamos estudar hoje as vitórias de Davi, mas as lutas que Davi passou até chegar à posição de rei que ele chegou. Aqui, resumindo um pouquinho, está falando exatamente sobre lutas, vitórias. Todo mundo sempre é conhecido, às vezes por uma bênção, vamos supor. O Grayson está finalmente aí conseguindo a carta de motorista dele. Todo mundo está olhando para a bênção que ele recebeu. Mas alguém sabe qual é a luta que ele está passando para tirar essa carteira? Entrar mais cedo no serviço, levantar cedo, passar um pouco de frio. A prova aí que ele teve que fazer, que ele conseguiu aí mais do que ele almejava em pontos. É isso que nós vamos avaliar hoje. Tem algumas condições aqui que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida de prontidão para a batalha. O tema principal aqui que vai ser usado é servir. Esse esboço aqui foi baseado na ministração do pastor Eliseu. Todos que estiveram no culto, o pastor Eliseu ministrou? Ou por algum motivo não pôde ir? Acho que todos foram. Ah, então, justificado. Um dos primeiros... Acho que ele não foi. Um dos primeiros pontos em que nós vamos estudar aqui, que se relata, é realizar o seu trabalho com zelo. Que está lá os versículos, no mesmo capítulo 17, vou pedir para alguém ler, do 34 ao 36. No mesmo capítulo 17, dos versículos 34 ao 36. Quem é que pode fazer essa gentileza de ler? Disse mais os filisteus a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Não é aí não, mãe. É do 17, do 34 ao 36. O 40. É o 34. Então disse Davi: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía com a ovelha, e eu o feria. E a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu o feria, eu o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Agora outro, leia o 32. Só o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Duas coisas que nós precisamos ter aqui. Eu fiz um resumo aqui, deu para juntar os dois primeiros. Duas coisas aqui que deu para me juntar, que vai dar o mesmo conteúdo, é realizar o seu trabalho com zelo e ter disposição para servir. São dois ingredientes aqui que nós precisamos ter para ter uma vida de prontidão para batalhar. Na obra de Deus existem várias funções que podemos exercer. Na IMUB, então, tem várias. A palavra, o louvor, liderança do ministério infantil, que são os cultos de domingo para as crianças, liderança de jovens, a liderança de mulheres, que é o culto das irmãs às quartas, liderança de homens, não existe um culto específico, mas tem algumas células de homens. Obreiros, que são as funções de estacionamento, recepção, ficar olhando os banheiros. Tem vários tipos aí de funções que cada um aqui pode exercer. Mas tem uma função que cada um se destaca melhor. Tem um dom que você se destaca melhor.
Por exemplo, minha irmã já teve o privilégio de ser líder, mas tem um dom que ela se destaca bem, que é o louvor, que é uma coisa... Também. Eu também tenho especialista em comer. Que é um dom que ela se destaca bem, por quê? Porque ela gosta. Ela gosta de louvar, ela gosta de adorar. Não que ela não faça outras funções, mas é algo que ela vê que se destaca bem. E cada um aqui tem uma função que se destaca, que gosta de fazer, que por mais que você se dê a qualquer outra função, mas tem aquela função que você gosta de fazer. Mas nem todos querem fazer o que lhe é pedido, com algumas exceções. Às vezes a pessoa tem um pouquinho de timidez, sente um pouco de dificuldade para fazer, aí a gente compreende. Mas aí eu me refiro mesmo no caso de não ter a disposição. Todos querem trabalhar na obra, mas somente aonde podem aparecer. Quando é nos bastidores, desistem. Os 2 primeiros tópicos aqui que queremos colocar, que é o realizar o seu trabalho com zelo e ter disposição para servir, é no seguinte. Eu até falei, quando no caso o Hélio citou, que a filha dele vai trabalhar no encontro. Se é Deus quem escalou nós para aquela determinada função, quem somos nós para discutir? Se foi Deus quem escalou a gente, através de um líder, através de um pastor, de um discipulador, seja quem for, nós temos que ter o zelo, nós temos que ter a disposição de fazer. Tudo bem que tem algumas funções que é meio chato fazer. Um exemplo muito simples. Enquanto, para quem aqui já foi no encontro e para quem vai, enquanto os que vão estar lá recebendo de Deus, recebendo o maná de Deus, vai ter gente lá limpando o banheiro. Quem é que gosta de limpar o banheiro? A gente até que vai, mas dos outros. Ou seja, lá no encontro é uma prova que você tem que ter disposição para servir, mesmo que seja uma coisa que você não goste. Então, ou seja, o que foi colocado na sua mão ou for colocado, você faça com zelo, faça com disposição. E se for algo que você não seja reconhecido, que você não vá aparecer, ficar em vista, faça para ele. Eu não coloco só ministérios, eu coloco trabalho também. Alguns aqui enfrentam um trem lotado, que eu sei que não é fácil. Muitos não gostam desse aperto, dessa lotação. Para quem passa pela Sé, então, misericórdia. Mas aquilo que lhe foi encarregado fazer, aquela função, que você faça com zelo, que você faça com amor. Ainda que não tenha ninguém lhe vendo, faça, porque Deus vai te dar o reconhecimento. Infelizmente, isso é um problema que nós temos na obra de Deus, é o reconhecimento. Eu, particularmente, é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho um pouquinho de medo, assim, quando faço alguma coisa, tenho alguma função para fazer, principalmente algo que eu tenho que fazer em público, como estou fazendo agora, eu tenho medo do orgulho bater na porta. Um exemplo, recebo elogios, nossa, parabéns, você ministrou muito bem, nossa, obrigado porque você ajudou no louvor. Eu tenho um medo do caramba quando recebo um elogio, porque eu tenho medo de eu me engrandecer, querer aparecer mais do que Deus, então é uma coisa que eu já procuro ir com cuidado. Mas o que está querendo dizer aqui? Independente do que lhe for escalado para fazer, que você venha ter humildade, que você venha aceitar fazer. Você não está fazendo só para o seu patrão, se for um trabalho com renda. Você não está fazendo apenas para o seu pastor, se for, sei lá, olhar o estacionamento, limpar um banheiro, como eu citei. Você está fazendo para Deus. Pode acontecer de você receber o reconhecimento e elogio de seus líderes. Mas independente que isso não aconteça, que você faça com louvor a Deus. Agora alguém lá lê os versículos 39 e 40, no mesmo capítulo. Estou envolvendo vocês para ninguém ficar tímido, ficar todo mundo à vontade. Lê aí. Dos versículos 39 e 40. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul:
não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-o no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou a mão de sua funda e foi-se chegando a Filisteu. O terceiro conteúdo aqui é usar a capacidade que Deus já nos deu. Eu falei sobre capacidade uns tempinhos atrás. Todos temos capacidade e habilidade, mas cada um tem um jeito diferente de fazer aquilo que é designado. Não queira imitar como os outros fazem. Do jeito que Deus te usa, faça. Aqui, praticamente, a maioria já teve o privilégio de ministrar aqui nessa célula. Mas se nós fôssemos relembrar aqui, tivesse uma central de televisão aqui, e tivéssemos arquivado todas as pessoas que já ministraram, vocês vão perceber que nenhuma tem um jeito da outra. Por mais que eu seja herdeiro dela, eu não tenho o jeito dela de ministrar e liderar. Ela tem o jeito dela de liderar, eu tenho o meu. Minha irmã também que já liderou, tem o jeito dela de liderar. Cada um aqui tem um jeito diferente de liderar. O Hélio também, ele tem um jeito dele peculiar de liderar. A Deda também. Mas, independente de qual maneira você faça, você tenha a certeza que Jesus lhe capacitou. E não tente imitar os outros. Tudo bem. Tem alguns detalhes que você pode pegar um exemplo. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso. Eu gosto de observar os meus líderes, como eles fazem, para pegar uma coisinha. Não para imitar, mas alguma coisa que eu possa acrescentar ao meu currículo ministerial que pode me enriquecer lá na frente. Um exemplo. O Alan, ele é muito dinâmico para fazer reunião, para fazer administração de célula. E é uma coisa que eu estou pegando um pouquinho. O pastor Robson também é muito dinâmico. O pastor Herbert, ele gosta de ensinar. É uma coisa que ele, por mais que muitos reclamem que ele viaja muito, que ele faça muita teologia, mas é o jeitinho dele. E nós temos que respeitá-lo por ser o nosso pastor. O pastor Henrique, ele já é um pastor da palavra mesmo. Ele gosta mesmo de ali pregar a palavra, de ali, ainda que dê cajado em metade da igreja, mas é o jeito que ele gosta. Cada um tem o seu jeito. Então que você use a capacidade de acordo com o que Deus deu a vocês. Se a sua limitação, como vimos hoje, o Johnny sentiu um pouquinho de dificuldade para orar. Mas quem disse que ele não foi usado na limitação dele? As poucas palavras que ele orou foi o suficiente que Deus precisava para usar ele. Acabou depois a Edna continuar a oração. Ela já orou um pouquinho mais, mas vê, a capacidade dela é um pouquinho diferente da dele, mesmo os dois sendo um casal. Então, cada um. Eu virei travesseiro, rapaz? Eu virei travesseiro, rapaz? Johnny e a Edna são tão românticos. Então, que cada um não se prenda, não se limitem à maneira que Deus usar vocês. Aqui na célula nós temos essa vantagem, porque todo mundo pode ter oportunidade, trazer um louvor, a introdução como estamos fazendo, a administração, orar pelas ofertas, oração pelos pedidos. Cada um tem uma capacidade diferente, então que você se utilize da capacidade que Deus te deu. Ainda que você receba críticas, ainda que muitos não gostem do seu jeito, mas faça do jeito que Deus te escolheu. A maneira que Deus te capacitou é a que Ele vai te usar. Agora, alguém lê o versículo 45, por gentileza? Versículo 45. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ok. E aqui o último conteúdo desse primeiro esboço é que você tem que ter convicção de quem te arregimentou para esta batalha. Traduzindo melhor para quem te alistou, para não ficar uma palavra tão difícil.
Quando somos chamados para qualquer função na casa de Deus, não é apenas o seu líder chamando, é Deus chamando. Então temos que ter a certeza de que Deus nos chamou. Eu, particularmente, a maioria das vezes que fui servir no encontro, eu fui meio que convocado em cima da hora. Mas eu, quando recebo um comando, seja de quem for, eu não costumo observar isso simplesmente como, sei lá, uma ordem dos meus pais. Eu costumo também levar isso como algo que Deus está me pedindo. Porque foi Deus que os constituiu, então eu tenho que prestar honra aos meus pais, aos meus líderes, mas entender que não são somente eles quem me chamaram para tal função. Foi Deus também que me chamou acima deles. Então, se eu não obedecer ao que me foi pedido, eu estou desobedecendo a Deus também. Mas o que eu quero simbolizar aqui? Tudo bem que dá um pouquinho de medo. Vocês acham que eu não fiquei tremendo de medo quando fui sorteado para fazer a abertura? Para fazer uma coisa que pela primeira vez eu fiz aqui? Vocês acham que todas as vezes que me pedem para ministrar eu não fico nervoso? É até um segredinho que eu vou revelar para vocês. Quando um líder ou um pastor estiver ministrando numa reunião como essa e ele pedir para cada um ler um pouquinho do versículo, é para espantar um pouquinho o nervosismo. E quando for louvar, pedir para curvar a cabeça e fechar os olhos também. Tem alguns que têm esse costume, às vezes ficam meio tímidos, então para não disfarce tem sempre uns metros. Mas o que eu quero colocar aqui? Você tem que ter a convicção de que para aquilo que Deus te chamou, por mais simples que seja, que foi Deus que lhe chamou, que você é capaz para aquilo. Por que na Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Se fosse para apenas os capacitados serem escolhidos, quantos nós teríamos nessa terra então? Então, se você foi chamado para uma função, como nós estamos aí perto do Dia das Mães, se você foi chamada para ser mãe, é a função para a qual Deus te capacitou. Cada um aqui na sua função, Deus escolheu você porque Ele capacitou. Então vocês tenham esses quatro requisitos para que possam cada dia mais ter uma vida de prontidão para a batalha. Agora indo para o segundo esboço, rapidinho, depois eu faço as perguntas. Indo para o segundo esboço rapidinho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Vamos falar um pouquinho aqui rapidinho sobre sonhos. Agora vocês voltam a Bíblia para Gênesis 37, deixa aberto lá. Estou tentando ser o mais dinâmico possível. Eu sei que alguns aqui estão cansados, querem descansar. 37. Uns eu sei que trabalham amanhã ainda, mas tenham um pouquinho de paciência aí. Aguentem só mais um pouquinho. Entrega esse bebê que não me obedece. Nem eu, ele está obedecendo mais. 37. Oi, pega a vara lá. Pega a varinha pra você ver. Rapidinho eu obedece. Pega a vara lá. Agora vai ser muito Pega a conhecido. vara lá pra você pegar o dano. Vai ser muito conhecido. Aí, viu? Tecnologia, basta de... Todos encontraram? Agora nós, resumidamente, vamos falar um pouquinho sobre José. José, como vocês sabem, foi um homem conhecido por ser um sonhador. Um detalhe importante, o nosso pastor também se chama José. Só um detalhe à parte. Também se chama José. Então, um sonhador relatou a história de um outro sonhador. E temos outro José também, para variar. Ontem, ontem praticamente houve um mistério. Então, ontem aconteceu um mistério ontem. Um sonhador ministrou esboço que um sonhador fez narrando um sonhador. Não ministrou esboço ontem, não? Não, ontem nós ministramos o primeiro. Esse esboço anterior que você ministrou. Não, mas o esboço quem fez foi o pastor Henrique. Do mesmo jeito que foi o esboço. Isso mesmo. Bom,
Aqui está falando sobre os sonhos de José, ele que sofreu perseguição, ele que nem mesmo a família dele acreditou, mas ele não desistiu dos sonhos dele. E aqui tem alguns antídotos que eles deixam, que nós... Alguns antídotos para falar sobre José. Tive que juntar 2 esboços, que aí na semana que vem fica mais fácil para ir até o final de maio. O primeiro antídoto aqui é ousadia para crer nos sonhos de Deus para nós. Quem ainda não leu, vou pedir voluntariamente para ler no capítulo 37, do 5 ao 11. Para quem ainda não leu. Sonhou também José um sonho, e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinaras sobre nós. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. 11? Até 11. É o primeiro antídoto aqui. Ousadia para crer nos sonhos de Deus para nós. Por razão de sermos humanos, dependemos de relacionamento uns com os outros. E, vamos dizer assim, todos nós somos um pouquinho carentes, de uma certa forma. Todos nós temos uma carência de vez em quando. Nós sentimos a necessidade de compartilhar, às vezes, um desabafo, uma tristeza, um sonho. Por isso que tem o compartilhar aqui. Às vezes você não teve com quem compartilhar a sua semana. Aqui você pode se desestressar um pouco. Vai ter pessoas que vão te ajudar, que não vão espalhar isso para ninguém, a não ser entregar nas mãos de Deus. Então nós temos essa necessidade de compartilhar. Mas nem tudo aquilo que contamos, nem tudo aquilo que compartilhamos, as pessoas vão dar ouvidos, as pessoas vão acreditar, principalmente sonhos. Se vocês perceberam, José compartilhou 2 sonhos. Qual foi o prejuízo que ele teve com isso? Os irmãos queriam matá-lo, o pai dele o repreendeu, ele foi preso, foi acusado de coisas que não fez. Um bocado de coisas aconteceram, mas ele por algum acaso desistiu do sonho dele? Ou melhor, ele desistiu do sonho que Deus tinha para ele? Ele não desistiu. Conclusão da história. Ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Então que vocês tenham ousadia para crer nos seus sonhos. Independente que seus pais não acreditem, que seus irmãos não dê crédito para você, que muitas vezes seu pastor não dê crédito, de quem que é o sonho? De uma certa forma de Deus e seu. Se for um sonho que estiver no coração de Deus, pode ter certeza que ele vai realizar este sonho. O segundo conteúdo é discernir a vontade de Deus para nós. Eu não vou nem pedir para vocês lerem, por uma questão de tempo. Ixi. Ele fica mexendo, ele apaga o celular, ele. É só você ficar perto dele lá. O segundo conteúdo é nós discernirmos a vontade de Deus. O caminho da volta não vai ser fácil. Veja quantos anos demorou para que José se tornasse governador. Ele tinha os sonhos, mas teve de enfrentar lutas até chegar lá. Tudo o que acontece em nossas vidas é plano de Deus. Espere, confie, ore, se fortaleça e se prepare, porque no tempo certo Deus cumpre. Aqui é falando do momento em que José
foi caluniado, porque disseram que ele pegou a esposa do patrão dele e tentou assediar, sendo que foi tudo mentira. Mas Posso falar só um pouquinho? No sonho que você falou, né? O sonho, um sonho que a gente tem de acontecer de realizar alguma coisa. Não é o sonho que a gente sonha dormindo? o sonho, dois modos. O seu sonho pessoal e aquele sonho que Deus tem, que quer que você se realize. Aqui, o sonho que José teve não foi o sonho que ele queria realizar, mas que Deus queria realizar. Só que Deus, por ser um Deus soberano, colocou no coração dele o desejo de esse sonho se realizar, mesmo sem ele saber que sonho que era. Vamos dizer assim, Deus queria que ele fosse o maior líder do Egito, abaixo de Faraó. E Deus fez ele desejar este sonho, mesmo não sabendo que sonho que era. Então são dois tipos de sonho aí. O que você deseja e o que Deus deseja. Mas aqui se relata os nossos sonhos pessoais. Lógico, a Bíblia diz para buscarmos primeiro o reino dele, que ele vai acrescentar aquilo que nós precisamos. Mas o sonho aqui que se refere é justamente o sonho de Deus. Mas aqui, o que está dando como segundo antídoto, é nós discernirmos a vontade de Deus. Deus deu os dois sonhos a José, mas José não sabia que iria passar pelas provas que passou. José poderia ter reclamado, poderia ter xingado, com o perdão da expressão que eu vou usar, mandado Jesus de se lascar, mas ele não fez isso. Ele tentou entender, ele tentou discernir, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Ou melhor, o que tu queres me ensinar em tudo isso que eu estou passando? Nessa situação toda que ele pôde discernir a vontade de Deus, ele alcançou aquilo que Deus queria e que com certeza ele queria. O terceiro aqui é o perseverar na fé. Esses são os capítulos 39 e 40. Esse eu não vou deixar ler mesmo, porque senão nós vamos até amanhã. José passou por muitas situações difíceis, que se vocês forem ler do capítulo 37 até o 50, vocês vão ver aí que foi várias situações que ele passou. Mas uma coisa que vocês perceberam que nunca aconteceu com José, foi ele se abalar na fé. Em algum momento ele negou Deus? Vocês nunca viram ele xingar Deus, blasfemar de Deus? Naquela época, se a gente for pegar o exemplo de Jó, Jó passou por todas essas situações que ele passou, e a mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus. E naquela época, se você amaldiçoasse a Deus, você estaria na cova rapidinho. Era morrer na certa se você amaldiçoasse Deus. José teve essa oportunidade, mas ele não fez isso. Ele poderia não estar entendendo o que estava acontecendo, mas ele sabia que era um plano que Deus tinha para ele. Então você persevere na fé, porque no momento certo, Deus vai te mostrar o porquê você está passando por todas essas situações até chegar naquilo que você deseja, e ao mesmo tempo você vai também conhecer mais o seu Deus. E por último, ser humilde para tomar posse da sua bênção. Esse está lá em Gênesis 41, que eu também vou pular. Não é de qualquer maneira que você vai conquistar a sua bênção. Você tem que ser humilde para poder conquistar aquilo que você deseja. Se vocês perceberam uma coisa, José por algum acaso sabia que iria sair da prisão depois de 2 anos, iria se encontrar com o faraó, ia ser o salvador do Egito, ter a revelação dos sonhos dele e se tornar governador? Com certeza isso nunca se passou pela cabeça de José. E vocês podem perceber, a gente analisando o texto e vendo aí alguns filmes, novelas, seriados que fizeram, a gente percebe que o personagem que faz José fica um pouco meio atônito, ele fica desacreditado. Eu cheguei aqui mesmo, eu sou hoje um governador, estou abaixo de Faraó. É dessa maneira que nós temos que ser. Sermos tão humildes, tão assim, tranquilos, a ponto de nós não acreditarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Então que vocês guardem essas 2 mensagens. Tentei ser o mais dinâmico possível, mas que vocês possam colocar em prática. Melhor, as 3 mensagens, somando a introdução, que vocês possam guardar no coração de vocês e que vocês possam aí perseverar
pela fé. Perdoe pelo tempo, pela demora. Tentei ser o mais dinâmico possível. Gastou 35 minutos. Não vou nem fazer as perguntas para não tomar o tempo. A não ser que a líder de vocês queira falar alguma coisa, queira fazer alguma pergunta somando tudo. Mas que Deus fale mais no coração de vocês.